Quem foi Maria Woodworth Etter? Ela nasceu em 1844 em uma fazenda de Lisbon, Ohio. Ela nasceu de novo no início do terceiro grande avivamento, aos 13 anos de idade. O pastor que a levou ao Senhor profetizou que sua vida seria uma luz brilhante. Ele não poderia imaginar que a menina pela qual orou se tornaria a avó do movimento pentecostal que se espalharia por todo o mundo. Maria logo sentiu o chamado de Deus e dedicou sua vida ao Senhor. Contudo, algo bloqueou esse chamado. Ela era uma mulher. E naquele tempo, as mulheres não tinham permissão para pregar. Em meados do século XIX, as mulheres sequer tinham o direito de votar nas eleições nacionais, de forma que ser uma pregadora era algo altamente censurável, e ser uma mulher solteira no ministério estava fora de questão. Assim Maria refletiu a respeito do que o Senhor havia dito a ela e decidiu que deveria se casar com um missionário a fim de cumprir o seu chamado. Durante a Guerra Civil, Maria conheceu P.H. Woodworth, que havia retornado do conflito por conta de ter sido dispensado após um ferimento na cabeça. Ele viveu um breve e intenso namoro com o ex-soldado e logo estariam casados. Com o passar dos anos, Maria tornou-se mãe de 6 filhos. Assim ela tentou levar uma vida familiar normal, enquanto o Senhor continuava a chamá-la. Maria, absorvida totalmente com o papel de esposa e mãe, não pôde responder a este chamado. Casou-se com um homem alheio ao ministério. Tinha 6 crianças para criar e com isso mostrava-se enfraquecida. Então uma grande tragédia acometeria o seu lar. Os Woodworth perderam 5 de seus filhos para a doença. Maria conseguiu se reerguer deste triste acontecimento. Contudo, seu marido jamais se recuperaria da perda. Ela fez o que pôde para ajudá-lo, enquanto criava a filha remanescente. Apesar de toda essa situação, nunca demonstrou amargura contra o Senhor, nem endureceu o coração por causa da perda. Maria, todavia, precisava de respostas para a dor que oprimia o seu coração por causa da calamidade que se abateu sobre a sua família. Recusando-se a desistir, ela começou a buscar a palavra de Deus. E à medida que a lia, percebia como as mulheres foram repetidamente usadas em toda a Bíblia. Leu a profecia de Joel, que previa o derramamento do Espírito de Deus sobre homens e mulheres. Porém, Maria olhava para o céu e dizia: Senhor, não posso pregar. Eu não sei o que dizer e não tenho nenhum preparo. Não obstante, ela continuou a ler e a encontrar a verdade na palavra de Deus enquanto lutava contra o seu chamado. Então Maria teve uma grande visão. Anjos vieram ao seu quarto e a levaram para o oeste, sobre planícies, lagos, florestas e rios.
onde ela viu um vasto campo de trigo. À medida que a visão se descortinava, ela começava a pregar e via grãos que caíam em feixes. Então, enquanto pregava, Jesus lhe dizia: assim como os grãos caíram, pessoas cairão durante a tua pregação. Finalmente Maria percebeu que jamais seria feliz se não atendesse ao chamado. Em resposta a essa grande visão de Deus, ela se submeteu a um sim ao seu chamado. Pediu a ele que fosse ungida com grande poder. Maria lançou seu ministério primeiramente em sua própria comunidade. Ela não tinha ideia do que falaria, mas Deus lhe assegurou que ele colocaria as palavras em sua boca. E Deus cumpriu sua palavra. Assim que Maria enfrentou suas primeiras plateias, compostas em sua maior parte de parentes, abriu a boca e a plateia começou a chorar e a cair no chão. Alguns se levantavam e corriam chorando. Depois desse evento, Maria foi muito procurada em sua comunidade. Muitas igrejas lhe convidaram para reavivar suas congregações. Expandiu rapidamente o seu ministério para o oeste e tomou parte em 9 avivamentos. Pregou 200 sermões e inaugurou 2 igrejas com mais de 100 pessoas assistindo à escola bíblica dominical. Deus honrou Maria e recuperou seus anos perdidos em pouco tempo. Em certa ocasião, foi realizada uma reunião em uma cidade chamada Devil's Den, Caverna de Demônios. Nenhum ministro obtivera sucesso ali, de forma que as pessoas vieram a zombar dela. Compareceram com a expectativa de ver a mulher evangelista fugindo da cidade, despedaçada e derrotada. Mas eles teriam a maior surpresa de suas vidas. A irmã Éter podia até ser uma mulher, mas não era do tipo que se dobra facilmente. Ela conhecia a tática das batalhas espirituais e a oração fervorosa que abria o céu. Ela pregou e cantou por 3 dias. Ninguém se moveu. Finalmente, no 4º dia, ela exerceu sua autoridade espiritual através da intercessão e colocou abaixo o principado demoníaco que governava Devil's Den. Ela orou para que Deus mostrasse o seu poder e quebrasse a rigidez formal do povo. Naquela noite, durante o culto, pessoas choraram e se entregaram a Deus. Foi a maior manifestação da presença de Deus que a cidade já havia testemunhado. A irmã Éter foi uma pioneira nas manifestações pentecostais, tão comuns nos movimentos atuais. Somente após sua pregação ao oeste de Ohio, em uma igreja que havia perdido o poder de Deus, e que a visão que tivera do feixe de trigo se tornou clara. Foi nesta igreja onde as pessoas caíram em transe. Esta foi a manifestação espiritual que marcou grandemente o seu ministério, mas que lhe trouxe uma perseguição ferrenha. Até aquele momento, esse tipo de manifestação não era conhecido da forma como acontece hoje em dia. A esse respeito, ela escreveu: 15 pessoas vieram ao altar gritando, pedindo perdão. Homens e mulheres caíam e ficavam como mortos. Jamais vira algo parecido com aquilo. Percebi que era a mão de Deus, mas não sabia explicar nem o que dizer. Após algum tempo, deitadas no chão, essas pessoas se punham de pé em um salto, com os rostos brilhantes, dando glória a Deus. A irmã Éter disse que jamais vira conversões tão deslumbrantes.
os ministros e anciões choravam e glorificavam a Deus por seu poder pentecostal. E a partir desta reunião, o ministério da irmã Éter seria marcado por esse tipo de manifestação, em que centenas se entregavam a Cristo após a sua pregação. Os transes se tornaram o assunto do momento. Centenas afluíam para provar desse derramamento do Espírito, enquanto outros vinham observar ou ridicularizar. Em determinado encontro, 15 médicos vieram de diferentes cidades, a fim de investigar os transes. Um desses médicos era um líder, expert em sua área. A esse respeito, a irmã Éter assim escreveu: ele não quis admitir que o poder viesse de Deus. Ele veio investigar, mas foi convidado à outra parte da casa. Concordou, na esperança de encontrar algo novo. Para sua surpresa, encontrou seu filho no altar pedindo que orassem por ele. Ele não podia orar. Deus mostrou o que ele era e o que ele estava fazendo. Então começou a orar em favor de si mesmo. Enquanto orava, caiu em transe e viu os horrores do inferno. Estava caindo e após uma terrível luta, Deus o salvava. A partir dali, começou a trabalhar para ganhar almas para Cristo. A irmã Éter também narrou a respeito de um grupo de jovens mulheres que vieram assistir à reunião com o intuito de se divertir imitando o transe. Contudo, elas foram imediatamente impedidas pelo poder de Deus, e a sua zombaria se transformou em altos gritos pela misericórdia divina. O estilo da irmã Éter era, por assim dizer, diferente do empregado pelos ministros do seu tempo. Ela nunca proibia a plateia de participar. De modo diferente ao da ordem estoica da igreja de fins dos anos 1800, Maria acreditava no grito, na dança, no canto e na pregação. Ela entendia que as demonstrações emocionais eram importantes se houvesse ordem, e acreditava que a falta de manifestação física era sinal de apostasia. Nossas igrejas precisam receber o mover renovador de Deus, e queira ou não, o mover de Deus afeta as emoções. Então, abra sua igreja para o mover de Deus. Aprenda com aqueles que vieram antes de vocês. Onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade e também ordem. As pessoas estão famintas por Deus e por liberdade. Alguns irão viajar por continentes a fim de ouvir alguém que verdadeiramente conheça a Deus e as manifestações do seu Espírito. Quando a irmã Éter chegou aos 40 anos de idade, já havia se tornado um fenômeno nacional. Algumas denominações reconheceram suas habilidades para reavivar igrejas mortas, atrair os não convertidos e criar um novo e profundo caminhar com Deus. Médicos, advogados, bêbados e adúlteros, pessoas de todos os tipos eram gloriosamente salvos e cheios do Espírito Santo em suas reuniões. Por causa de uma dessas reuniões em 1885, a polícia afirmou que jamais havia presenciado tal mudança em uma cidade. A cidade estava tão pacífica que eles não tinham trabalho algum para fazer. Por fim, o Senhor levou Maria a orar pelos doentes. Ela se mostrou relutante de início, sentindo que isso a distanciaria do seu chamado evangelístico. Mas Deus continuou a mostrar claramente a sua vontade e ela finalmente cedeu. Estudou a palavra e começou a pregar que a vontade de Deus é curar os enfermos. Logo seria possível ver o evangelismo e cura caminhando lado a lado, à medida que milhares recebiam a Cristo como resultado
dos testemunhos de cura. Maria foi a única líder evangelista do movimento da santidade que abraçou a experiência pentecostal do falar em línguas. Hoje, nós a chamaríamos de pregadora da santidade pentecostal. Ela abraçou a doutrina da santidade tanto quanto a doutrina pentecostal do falar em línguas. Muitos ministros não entenderam as manifestações do Espírito Santo, nem entenderam a doutrina de Éter a esse respeito. Maria se defendia muito raramente em público, e quanto fazia tornava-se muito evidente. Ela dizia ao povo que não havia sido chamado para se defender, e sim para levar pessoas a Jesus Cristo. Não há nenhum livro capaz de descrever todos os atos do ministério de Maria Woodworth Etter. Ela foi uma fonte de força espiritual, humilde, muito parecida com uma avó comum, mas que exercia uma fantástica autoridade sobre o pecado, doenças e demônios. A irmã Etter não pôde aceitar todos os convites recebidos para ministrar, mas os que aceitou criaram uma comoção nacional jamais silenciada. Foi planejada certa reunião pelo jovem pastor F.F. Bosworth, em Dallas, Texas. Como consequência, Dallas se tornou o centro do avivamento pentecostal. Milhares foram a Dallas, alguns depois percorreram mais de 3.000 quilômetros, trazendo enfermos e atormentados para serem curados. Um homem tinha 3 costelas fraturadas por causa de uma queda. Mal conseguia ficar de pé, tal a dor que sentia. A irmã Éter impôs as mãos sobre ele e fez a oração da fé. Instantaneamente os ossos que haviam afundado voltaram para o lugar. Outro homem foi trazido em uma maca, sofrendo de tuberculose. Sua situação era tão desesperadora. Tinha também uma fístula, ferida aberta que deixou um buraco em seu corpo. Porém, quando Maria orou, o poder de Deus golpeou o homem. Ele pulou da maca e correu de um lado para o outro em frente à plateia. Ele retornou para casa sentado com os demais, recuperando mais de 1,5 kg por dia a partir de então. O câncer havia destruído um lado do rosto e pescoço de certo homem. Sentia tanta dor que teve de ser levado logo no primeiro encontro. Quando a irmã Éter impôs as mãos sobre ele e orou, o poder de Deus o atingiu. A dor, o enriquecimento e a queimação imediatamente cessaram. De repente foi capaz de virar o seu pescoço de um lado ao outro. Ele subiu ao púlpito e pregou para as pessoas. Certa noite 3 pessoas que eram surdas e mudas, desconhecidas umas das outras, se postaram de frente ao púlpito, chorando, se abraçando e pulando, pois Deus havia aberto os seus ouvidos e recuperado as suas vozes. Outra irmã sofria com 2 problemas, câncer e tuberculose. Parecia um esqueleto vivo. Fora desenganada pelos melhores médicos de Dallas. Trazida em uma maca, muitos pensavam que fosse morrer antes que a irmã Éter pudesse chegar a ela. Quando recebeu a oração, foi instantaneamente curada, pulando da maca e gritando. Ela assistiu a todos os encontros posteriores, todas as noites, sentando-se com os outros. Embora ainda parecesse muito magra, todos as que a conheciam diziam que ela estava ganhando peso e progredindo a cada dia. Noite após noite, logo que o apelo era feito, todo o espaço disponível de 15 metros ao redor do altar era tomado por tantas pessoas doentes, atormentadas, e outras em busca de salvação e do batismo no Espírito Santo, que se tornava difícil transitar entre elas. Em cada encontro dirigido por ela havia uma demonstração do poder do Espírito, como nunca visto em nossa geração. O verão de 1924 foi difícil para Maria.
Com 80 anos, sofrendo de gastrite e hidropisia, recebeu uma notícia que lhe quebrantou o coração. Sua única filha, Lizzie, de 60 anos, morreu em um acidente de bonde. Agora todos os familiares mais próximos de Maria tinham subido para estar com o Senhor. Mesmo estando com a saúde debilitada, ela encontrou forças para subir ao púlpito e conduzir o funeral. Ao fazê-lo, exortou o povo a ter fé em Deus e a olhar para o céu, não para a sepultura. Durante aquele ano, havia ocasiões em que a irmã Éter estava tão fraca que não podia andar. Mas isto não a impediu de pregar. Se não podia andar, designava alguém para carregá-la até o púlpito. Nos minutos em que seus pés tocavam a plataforma, o Espírito de Deus fazia com que se pusesse de pé e andasse por toda ela, pregando e ministrando no poder sobrenatural de Deus. Centenas puderam testemunhar o quanto ela estava fraca antes e quão incrivelmente forte se tornava depois. A fé da irmã Éter fazia com que ela continuasse, quando os muitos já teriam desistido. 3 semanas antes de morrer, o Senhor revelou a Maria que era questão de dias a sua partida, para receber seu galardão. Durante esse período, uma senhora lhe trouxe flores, agradecendo a irmã Éter, e disse: "Logo estarei onde as flores são eternas." Algumas vezes ela chegou a pregar sermões àqueles que visitavam em casa. O fim de Maria Woodworth Éter veio calmamente, à medida em que mergulhava em um profundo sono. Sua visão estava boa para alguém da sua idade. Sua lucidez manteve intacta até o fim. A todo momento os santos vinham a ela tomar conselhos. Ela impunha as mãos sobre os doentes e oravam pelos necessitados. Ela fez isso até o fim. Ministrava ao mesmo tempo em que sabia que sua força estava se esvaindo-se rapidamente. Ela costumava falar repetidamente durante seu ministério que preferia gastar-se por Jesus a enferrujar-se. Ela não tinha formação, não se importava com aulas de seminário e não perdeu tempo em explicar o modo como Deus agia. Ela pregou o evangelho bem simples. Se ofereceu totalmente a ele e teve fé para ver sinais e maravilhas. A única paixão de Maria era ver o evangelho avivado e presenciar pessoas sendo dirigidas pelo Espírito. Pelas minhas observações pessoais, o ministério que a irmã Éter conduziu ultrapassou o tempo e permanece vivo ainda hoje. Todos os ministérios devem ser seguidos de sinais e maravilhas. Do contrário, os ministros estarão apenas brincando de ministério. Se o seu ministério estiver seguindo os preceitos de Jesus, então os sinais e maravilhas irão se manifestar. Maria Woodworth Éter alcançou muitos milhares de pessoas por toda a América com a mensagem de libertação de Jesus Cristo. Glória a Deus e ao Senhor Jesus por tê-la chamado e revestido-a de poder. O mesmo amor que zelava por ela está agora à nossa disposição. Sinais poderosos e maravilhas estão de volta à terra. Cultive os tesouros divinos dentro de você através das experiências e da palavra. Traga-os para a superfície por meio da oração e obediência. Acredite que através de você, Deus pode operar sinais e prodígios. Disponha-se a ser um instrumento nesse momento e se apresse a receber a plenitude de Deus em você. Não permita que os reveses da vida lhe frustrem ou impeçam. Clame pelo poder do Espírito Santo e complete sua carreira em total vitória. Adote as palavras da irmã Éter. É preferível se desgastar por Jesus Cristo a ficar enferrujado. Não pare até que você tenha terminado. O mundo está procurando a resposta que está dentro de você.